Nós vamos fechar um período com, talvez, não uma lacuna, mas uma expectativa relativamente frustrada. E me refiro à reforma política, que todos esperavam, que todos desejavam, que a gente pudesse colocar algumas questões, eu diria, não só na linha, mas até em sintonia com o que foi o desejo de milhões e milhões de brasileiros, desejo esse expresso, né, desde junho de 2013, quando diversas manifestações tomaram conta das ruas do nosso país. E eu me refiro a uns pontos cruciais, meu caro humano. Óbvio que tivemos uma vitória excepcional, o fato do Supremo Tribunal Federal ter decidido pelo fim do financiamento privado, matéria essa que já havíamos, inclusive, votado aqui, e que o Supremo também já tinha até iniciado essa jornada, suspensa por conta de um pedido de vistas, e agora eu diria já consagrado e liquidado a fatura. Portanto, isso é importante conquista. Então, não dá para dizer de todo que nós fomos derrotados nesse processo da reforma. Essa é uma conquista importantíssima, democratiza o pleito, cria as condições para que todos e quaisquer cidadãos possam disputar um processo eleitoral, portanto, nivela e, ao mesmo tempo, cria um processo de ligação entre o eleitor e o seu candidato. Portanto, agora a relação tenderá a ser cada vez mais próxima, ou até, eu diria, mais sintonizada na construção do programa. Mas quando eu me refiro a frustrações, meu caro senador Elmano e todas essas pessoas que nos assistem, todas essas pessoas que nos assistem pelo Brasil afora, eu me refiro, por exemplo, ao desejo, que eu sei que toma conta de muita gente no país, o desejo de acabar com esse negócio de eleição a cada 2 anos no Brasil. Isso é ruim para a gestão pública, isso cria um processo permanente de inoperância da esfera pública e, ao mesmo tempo, você introduz anomalias no processo eleitoral, ou melhor, no processo de gestão. Ainda bem, nem tomou posse um determinado prefeito, imediatamente ele se prepara para enfrentar uma eleição. E alguém pode dizer, mas não é a eleição dele. Mas é uma eleição que ele se envolve. É uma eleição, meu caro humano, que todas as condições corretamente impostas até pelo Ministério Público, pela própria legislação que nós aprovamos, portanto, isso também leva a uma paralisia. Aí o governador, a mesma coisa. Agora nós tivemos isso, os governadores saíram de uma eleição de 2014, vão completar o seu primeiro ano. Só que a efervescência do processo eleitoral de 2016 já se apresenta agora. O prazo de filiação é amanhã. Amanhã, o esforço de linguagem aqui, mas, portanto, entre o final de setembro e início de outubro. Então, consequentemente, as disputas já estão dadas. Os partidos estão se movimentando. Então, portanto, isso interfere no processo de gestão. E o ambiente vira um ambiente eleitoral, não um ambiente de eleição. Ainda bem não disputou a eleição, a cabeça do governante já está em outra eleição. E aí, quando chega no processo seguinte, 2 anos depois, o governante começa agora a se preocupar com sua própria eleição. Então, na realidade, essa foi uma lacuna. Eu apresentei, meu caro Elmano, uma emenda à Constituição, em que um dos pontos que eu toco é exatamente esse: eleições gerais. Poder-se-ia, por exemplo, sugerir para essa eleição de 2016 a ampliação dos mandatos. Já que a gente não acha correto prorrogar mandato,
chegar aqui e baixar um decreto, os mandatos dos prefeitos e vereadores agora, nós vamos ter mandatos de 6 anos, mas nós poderíamos, por exemplo, apontar para a eleição de 2016, que os mandatos eleitos, portanto, escolhidos pelo povo, serão exercidos em 6 anos. Portanto, com isso, a eleição de 2016, projetando esse mandato de 6 anos, nós teríamos na eleição de 2022 eleições coincidentes. Ou seja, os que estão no cargo agora, que se elegeram nas eleições de 14, portanto, poderiam tranquilamente concorrer à eleição ainda em 2018, mas o processo de 18 para 2022 já encontraríamos, já provocaríamos a reunião ou a junção entre todos os mandatos do Brasil e em 2022 faríamos, portanto, as eleições gerais no país. E aí nós, aproveitando essa questão, nós aproveitaríamos, digamos assim, essa questão para, em 2022, também, além do fim de eleições a cada 2 anos, também poderíamos introduzir o fim da reeleição, preservando efetivamente os mandatos que se elegerão, na realidade, em 2018, e em 2022 nós teríamos já consagrado ali o fim da reeleição. Então, na realidade, esses pontos são os pontos importantes. Ontem, por exemplo, nós tivemos a notícia da criação ou da autorização pelo TSE para a criação do partido, a Rede, partido que tem diversas lideranças no Brasil, dentre elas a nossa companheira Marina Silva. Então, portanto, alguém pode dizer, mas Pinheiro, você está contra a criação de partidos, numa das suas propostas? Eu disse, não estou contra a criação de partido. O que fazem os companheiros e companheiras da Rede, na realidade, é a criação de uma instituição que nasce da base, com diversos quadros, com inserção política no Brasil. A única exigência que eu tentei colocar na reforma política aqui é que partidos podem ser criados. Eu estou dando um exemplo da Rede, que foi criado ontem, mas o importante é que esses partidos tenham a disposição em acabar com as comissões provisórias. Portanto, eu sei que não é da índole de Marina isso. Pelo contrário, Marina, além da sua postura correta, além de firmeza na política, Marina tem coerência. Então, não cabe, por exemplo, para Marina Silva a gente avaliar que Marina criou um partido para chamar de seu. Portanto, tenho plena convicção de que esse partido, ontem, já com autorização para o seu funcionamento, estabelecerá as condições para que, sei lá, o diretório lá do Piauí, meu caro Elmano, o diretório lá do próprio Acre, a terra, o estado natal de Marina, que os diretórios tenham autonomia, não fiquem dependendo da ata. Portanto, uma das propostas que coloquei, ou tentei viabilizar na reforma política, é que os partidos, para continuarem tendo acesso ao fundo partidário e o tempo de televisão ou o programa utilizando o sistema de radiodifusão no nosso país, esses partidos deveriam estar constituídos em 50% mais um dos municípios brasileiros com diretórios e não comissões provisórias. O nosso relator aqui, até que a gente brinca muito com ele, que diz que é o relator-geral da República, Romero Jucá, pegou a minha proposta junto com Jorge Viana, disse, Pinheiro, não vai passar 50% mais um, aí apostou aí na possibilidade de 10% dos municípios, e aí graduando isso, jogando um pouquinho para frente para crescer, nem isso passou. Quer dizer, passou aqui no Senado, e portanto foi derrubado do outro lado.
Então, agora, o sujeito pode ir em praça pública, pega 400, 500, 1.000 assinaturas para formar um partido, mas depois não quer, nas mesmas cidades onde ele colheu assinaturas para criar o partido, ele não quer ter comissão, não quer ter diretório. Interessante, né? O sujeito vai lá, na sua querida Teresina, chega lá, pega assinatura em praça pública, cria um partido em nível nacional, e depois diz, olha, mano, lá em Teresina eu vou comandar o diretório a partir daqui, com comissão provisória. Ou, como eu uso uma expressão muito que diz assim, ó, quem manda é a ata, o cara bota a ata embaixo do braço e diz, ó, aí é um partido para chamar de meu, não é um partido efetivamente constituído. Então, portanto, essa é uma outra lacuna, eu diria, essa é uma derrota que nós sofremos. Não estou querendo tirar partido nenhum, nem proibir que se constituam partidos. Quem tem que decidir isso é o eleitor, e não a gente aqui com nenhum tipo de manobra. Mas quando o eleitor decide, por exemplo, meu caro Elmano, que um partido não deve continuar existindo, e aí não lhe dá voto, não elege ninguém e tal, mas os partidos continuam tendo dinheiro do recurso do fundo partidário e tempo de televisão. Mas o eleitor foi lá e disse que esse partido, ele não queria, tanto é que não votou. No entanto, os partidos continuam existindo nacionalmente e, dessa forma, nós vamos trabalhando com essa enxurrada de partidos. Esse é um ponto que eu diria problemático e era importante que a gente pudesse vencer essa etapa. Então, na realidade, a expectativa minha na reforma política, ela foi um pouco frustrada, confesso isso. E ainda aqui a gente assistiu muito uma pressão para que aprovássemos a janela, a possibilidade de migração. Eu até sou favorável, viu, senador Elmano? Sou favorável. Eu não acho que a gente tem que botar camisa de força em ninguém. Então, se permitir um período em que, principalmente no final de um mandato, se um parlamentar quer, por discordância programática, você não pode permitir que todo dia o sujeito saia de um partido para o outro. Aí talvez essa regra tão dura impõe essa necessidade de todo dia alguém estar criando um partido, que aí o sujeito pode entrar no partido. Partido novo pode. Aí vai todo mundo correndo atrás de assinatura para criar um partido, né? Como diz a velha música lá, para chamar de meu. Então, era melhor a gente ter aprovado a janela e ter criado essas condições para o funcionamento efetivo de uma estrutura partidária condizente. Até porque não dá para você ficar botando camisa de força. Quando um partido muda de programa, por exemplo, o cidadão é obrigado a ficar no partido o tempo inteiro, quando o partido anuncia um programa e depois passa a adotar outro. Então, portanto, esse é um prejuízo, assim como um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, são as coligações proporcionais. A gente junta todo mundo num chapão, como é chamado no processo eleitoral. E aí todo mundo candidato a deputado ali, uma alegria, uma chapa única. Aí depois chega aqui no Congresso Nacional, a mesma chapa que foi eleita lá junto aqui trabalha literalmente separado. Eu não estou falando da fidelidade a governo, eu estou falando da fidelidade a programa, o que é votado, como é que se comportam os parlamentares de uma chapa que anunciou na campanha que seguiria um certo nível de atuação a partir do programa que foi gestado nessa campanha. É quando chega aqui dentro, diz, não, agora cada um no seu, cada um na sua e a amizade continua. Ora, cara pálida, por que se juntaram na campanha? Ah, não, é porque juntando na campanha, a gente aproveita a questão dos votos de legenda, a gente faz a junção. Então, na realidade, a junção não é programática. Ela é uma junção para conquistar os lugares. Então, portanto, era importante que a gente tivesse isso. Cada partido se apresenta na proporção com a sua fisionomia, com o seu programa. Então, isso era importante. Aí, cada partido diz, olha,
Eu estou apresentando uma chapa de deputados aqui com esse programa. Então, a gente junta diferentes na campanha, dizendo ao povo que é tudo igual, e depois vem aqui para dentro e cada um começa a usar das diferenças que efetivamente marcam os partidos, por isso que os partidos são diferentes, e, portanto, a gente começa a dizer de forma diferente aquilo que foi dito aparentemente igual na campanha eleitoral. Então, essa é uma outra lacuna que a reforma política deixa. Mas aí, daqui até o dia 2 de outubro, nós vamos ter uma severa mobilização de gente se filia aqui, se filia acolá, movimentação, isso para a campanha, né? As questões que envolvem as disputas. É óbvio que eu também tenho as minhas mobilizações. Eu tomei uma decisão, meu caro Eumano, de contribuir na campanha de 2016, não com a minha participação direta. Eu quero ajudar os companheiros em cada cidade, vamos discutir programa, tá? Mas eu efetivamente não quero ter a oportunidade de disputar a eleição. Se tivesse que disputar, efetivamente seria na cidade com a qual eu tenho o meu vínculo. Não um vínculo eleitoral, mas a minha vinculação, que é a minha querida Salvador. Sou soteropolitano, nascido ali no subúrbio ferroviário de Salvador, mas creio que posso dar uma contribuição importante em 2016 para a minha querida Salvador, assim como para os outros 416 municípios, portanto, com Salvador, compondo os 417 municípios da Bahia. Então, há uma decisão firmada de não disputar essa eleição e também discutir de forma muito ampla qual a nossa tarefa daqui para frente. E tenho dito a todo mundo que na reforma política, por exemplo, eu enxergava um mecanismo para a gente até buscar resolver diversas questões, como o drama que a gente vive aqui hoje no Congresso, meu caramba. É quando se fala de base, de não sei o quê, de apoio, como é que a gente vai sair? Eu, no último período, tenho focado muito nessa expectativa de contribuir para a gente sair dessa crise que a gente se encontra, né? Tenho insistido de forma veemente até que tenho a obrigação de fazer isso. Tenho uma obrigação. Até muita gente faz confusão toda vez que eu faço uma crítica ao governo, aí eles dizem, não, aqui está para sair do PT, vai sair da base, vai não sei o quê. Eu não estou discutindo sair de base coisa nenhuma, até porque eu tenho a obrigação de buscar ajudar na gestão, porque fui para a rua fazer campanha e, portanto, tenho um compromisso com o povo do meu estado e eu diria até do país. Então, encontrar alternativa. Por isso, também posicionado, quando algumas propostas são apresentadas, eu tento apresentar a minha visão, tento dizer por que é que discordo. Em nenhuma delas eu disse não pelo não. Em todas elas eu tenho apresentado, óbvio que sobre a minha visão, qual é o caminho que eu gostaria que fosse adotado para esse momento de crise que nós temos aí no governo, na economia. Então, portanto, eu tenho a obrigação de ajudar enquanto senador. Então, o meu foco é esse. Esse é o foco desse período. Então, portanto, minha cabeça não está na eleição de 16, muito menos na eleição de 18. O que vai acontecer para aqui, para 18, ainda tenho tempo para refletir, eu diria, muito. Mas todo mundo sabe, inclusive, até já de um certo nível de decepção que a gente tem por esses pontos que eu citei aqui agora. E eu gostaria muito de poder voltar a disputar uma eleição em condições, eu diria, de regras e condições eleitorais completamente diferentes da que nós disputamos em 2010. Então, portanto, isso é um elemento até, eu diria, desanimador para qualquer um de nós no processo eleitoral.
Mas, entre o desânimo dessa frustração de expectativa e o ânimo para contribuir com alternativas e com saída, eu fico com ânimo porque o povo da Bahia me elegeu e me elegeu com essa tarefa. Então, não cabe a gente aqui ficar com análise das questões de caráter pessoal, muito menos ficar olhando para o umbigo, preocupado o que é que eu vou fazer em 16 e em 18. A preocupação é o que está acontecendo do ponto de vista da geração de postos de trabalho, o que é que está acontecendo em cada rua, né, em cada cidade, em cada estado desse país, como é que a gente vai conseguir apresentar uma proposta que retome a atividade produtiva, que a gente crie as condições para esse Brasil voltar a crescer. Então, esse é o ânimo, esse é o desafio, aprovar aqui na casa. Por isso que eu tenho batido muito nessa questão da reforma do ICMS. Eu estou numa linha e continuo insistindo nessa linha, que é muito melhor a gente reduzir a carga tributária do que aumentar. Posso até reconhecer o esforço, como diz lá o ministro Joaquim Levy, do seu ajuste, mas eu ainda prefiro a expectativa de que a gente possa começar a pensar nesse país num pós-ajuste. Respostas para o crescimento. Para a gente não ficar tirando o oxigênio de quem ainda está de pé, mas a gente ter a capacidade de alimentar esses que ainda estão de pé e prover o oxigênio e as condições para que aqueles que estão cambaleando ou aqueles que estão fora possam voltar a produzir, a se suerguerem, a ter a capacidade de voltar esse país a produzir. Então, eu tenho a obrigação de fazer isso. Porque seria até cômodo chegar e anunciar que estou agora fazendo oposição ao governo Dilma. Aí o sujeito na rua diz, Pinheiro, você esteve aqui para fazer campanha, então você tem a obrigação de fazer funcionar isso também. Você é parte disso. Posso até não ser parte das decisões que vêm de lá para cá, até porque nem consultado nós somos. Não estou querendo que ninguém me consulte, não. Mas como senador, portanto, tenho a obrigação de dar minha contribuição a partir daqui do Senado, como tenho feito de forma cotidiana na nossa comissão do Pacto Federativo, com propostas, com emenda à Constituição. Tenho insistido enormemente que é fundamental retomar o incentivo e a produção na ponta. Os estados estão padecendo, meu caro humano. A receita cai, os estados não estão tendo capacidade de fazer investimento. A atração de investimento é cada vez mais difícil. Portanto, como encontrar uma fórmula? Eu não sou dono da verdade, nem tenho a fórmula pronta e acabada. Mas é preciso também que o governo, e o meu governo do outro lado da rua, compreenda que aqui tem 81 senadores, mesmo os da oposição. Portanto, essa casa aqui tem condição de ajudar. E é importante que a gente faça esse diálogo com senadores, que a gente faça o diálogo com governadores, com prefeitos e principalmente com o povo, para a gente tentar juntar as partes, auscultar. Auscultar é muito mais do que escutar. Auscultar é examinar, é tentar ouvir de dentro, é tentar buscar do mais profundo. Então, o governo não pode ser capa de chuva, meu caro humano. Sabe como é capa de chuva? Bate e escorre, impermeável. Toda vez que você fala, e algumas pessoas do governo, aliás, tem uma expressão que minha sogra usava muito, que ela dizia assim, alfinete de cuspe. Sabe? Melindroso. Toda vez que você faz uma crítica ao governo, ou que você apresenta uma proposta, o governo se sente ferido, tocado. Mas a crítica aqui é a crítica de quem quer acertar, de quem quer contribuir, de quem quer ajudar. Esse é o aspecto. Já imaginou, senador Almano? A gente vem para cá toda semana para quê? Para ficar aqui igual a vaca de presépio, balançando a cabeça? Ou para ficar igual aqueles bonecos de casa de autopeça? Aqueles bonecos infláveis lá, que o sujeito pega um ventilador, bota embaixo, tome-lhe o vento e o bonequinho fica balançando o braço. Levanta o braço.
Tem nenhum problema da gente aqui acompanhar a proposta de governo, mas também não tem nenhum problema de não acompanhar a proposta de governo, inclusive apresentando soluções. Vi aqui agora minha companheira Fátima falar, inclusive, de um setor importante. Nós estamos aí com greve nas universidades, no INSS. Sei que é difícil o momento, mas é necessário também que se olhe para essas áreas. O processo de negociação, enfrentamos ontem essa batalha da questão do veto em relação ao reajuste dos servidores do judiciário. Até fomos derrotados na questão do fator. Hoje se aprovou a medida provisória, vamos ver como é que anda. Mas também tentar classificar essas coisas todas como coisa absurda, tudo isso virou pauta-bomba da noite para o dia. A suspensão dos concursos. Então, de uma hora para outra, pum! Aí a velha história do disco arranhado. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Quer dizer, a mente criativa só aponta para um caminho. Então, enfim, é sempre no mesmo canto que eu tenho que tirar. É o abono permanência, é suspensão de reajuste salarial, é retirada de benefícios. A 664 e a 665, as duas medidas provisórias, foram isso. É ali no fator, tá bom, é contribuir, é a introdução da idade mínima para o sujeito se aposentar, a previdência está quebrada, está isso, está aquilo. Mas assim, tá bom, nós estamos tirando, e botando o quê no lugar? Será que também não é possível olhar para dizer, tem que botar também na atividade econômica, tem que reestimular, tem que voltar a crescer, porque tem uma hora que você vai tirar, e a fonte vai secar. Então, portanto, é essa coisa que aqui nós no Senado estamos tentando contribuir o tempo inteiro, que nós estamos chamando do pós-ajuste. E aí, de vez em quando, a gente é classificado como, vocês estão está batendo demais no governo. Não estou batendo em governo, não estou em luta de boxe, nem com o governo eu estou lutando. Nós estamos tentando lutar aqui para encontrar uma saída para o Brasil. E o governo precisa também se permitir a querer ser ajudado. Deve ser uma coisa fundamental. O governo precisa se permitir isso. O governo precisa tirar a capa de chuva. Nem aqui tem sabidos demais, ou seja, aqui tem os detentores da verdade, nem do outro lado da rua, só aqueles e somente aqueles têm as condições para encontrar uma saída. Esse é o nosso papel, senador. Então, quando a gente faz uma crítica em relação a essa condução, por que é importante o funcionamento de uma máquina pública como universidade, como atendimento à Previdência, como servidores do Judiciário, como servidores da Receita, como servidores da nossa Polícia Federal, do Ministério da Agricultura, enfim, esse servidor público que presta o serviço na ponta? Isso é fundamental para a estrutura de Estado atender o cidadão. Agora não dá para atender precarizando completamente o trabalho e, de certa forma, pagando salários, eu diria, completamente ruins. Ontem eu conversava com algumas pessoas da estrutura, engenheiros e técnicos, que me diziam, Pinheiro, com esse salário é muito difícil que a gente continue na estrutura pública. Os engenheiros do setor elétrico, setor das comunicações, eu vou embora para a iniciativa privada. Tem como trabalhar aqui ganhando salário desse tipo. Então, portanto, a gente quer discutir com o governo, a gente quer colaborar. Agora, não dá para ficar o tempo inteiro dizendo sim, senhor, sim ou sim, quando a gente também está vendo que o remédio que está sendo baixado não é um remédio tão bom assim. Porque de dezembro para cá, meu caro humano, só a palavra foi só ajuste. Tome-lhe buraco no cinto. Vai, tá? Aperta o cinto. Aí é que a gente faz a pergunta, e cadê o piloto dessa aeronave aí? Vamos lá, sentar, dialogar. Então, portanto, esse é um debate que, volto a dizer, nós temos um compromisso, mas queremos também ser parte. Fizemos isso aqui com o pacto, agora com a Pauta Brasil, tentando contribuir, continuo insistindo nessa questão da reforma. Eu disse ao presidente Renan,
nós não podemos atravessar esse ano de 2015 sem o Senado aprovar aqui a reforma do ICMS. Vai ser uma derrota isso. Vai ser uma derrota brutal. Na minha opinião, uma grande derrota do Senado na contribuição e, pior ainda, derrota para os estados. Porque essa história de dizer que os estados vão voltar à guerra fiscal. Que estado vai voltar à guerra fiscal? O Rio Grande do Sul tem condição de dar incentivo a alguém para ir para lá hoje? O Rio Grande do Sul acabou de aprovar, inclusive, mudança no ICMS lá. Está pensando que dá para fazer a mesma coisa que fez ontem? A Bahia vai poder fazer a mesma coisa agora que fez no início dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000? Não vai. A realidade é outra. Estive com o governador domingo, ele está lá me dizendo, a pena está difícil. O governador está indo aqui e ali, vai fazer uma longa viagem aí agora em outubro para atrair investimentos. E olha que a Bahia conseguiu fazer o seu dever de casa, mas aí a estrutura tem que começar daqui. E, portanto, eu quero encerrar, meu caro irmão, dizendo isso. Minha expectativa na reforma política é que a gente poderia ganhar, efetivamente, uma condição para ter um funcionamento das casas, onde esse debate fosse mais importante do que a ocupação de espaço. O que é que cabe para mim, o que é que cabe para o meu partido. O debate dos partidos e a contribuição dos parlamentares aqui para uma economia, para o país, para a população. Esse debate que é importante a gente travar. Eu continuo convencido que fui eleito para isso. E não para vir para cá para resolver onde é que eu vou ficar, o que é que vai ter aqui para mim, depois daqui, dali, de acolá e tal. A população não elegeu os senadores, para os senadores virem para cá para tentar resolver o seu problema, mas para que eles pudessem contribuir com o problema, para a solução, digamos assim, dos problemas do Brasil. Era isso, meu caro senador Elmano, e espero que a gente consiga fazer isso. Hoje conversei ali com o senador Renan, que está com disposição de novo convocar o Congresso para continuar apreciando os 6 itens da pauta de ontem. Alguns falam em o Congresso ser chamado ainda na terça-feira, outros propõem que seja chamado na terceira terça-feira de outubro, que, portanto, cairá no dia 20 de outubro. Acho que é importante a gente mensurar direitinho. Acabei de falar com o líder do governo aqui na casa, senador Delcídio, para ponderar. Eu continuo ainda na busca ali de diálogo, com a tentativa de diálogo com o Judiciário para a gente resolver essa pendência, mas, portanto, nós vamos precisar de um entendimento. E acredito que até amanhã de manhã, o Senado e principalmente o presidente Renan, que até me disse de forma muito correta, disse: eu não quero tomar essa decisão sozinho, quero consultar os diversos líderes e os parlamentares da casa, para a gente ver qual é o melhor momento. O melhor momento não pode ser a tática de postergar, nem tampouco de ganhar um tempo para ver se nós vamos derrotar A ou derrotar B. Eu acho que o melhor momento tem que ser um momento que se ajuste para a gente tentar resolver as coisas. Então, portanto, era importante que no dia de amanhã a gente tivesse uma definição, meu caro Elmano, de se chamaremos o Congresso para terça-feira ou se o Congresso será chamado somente na data prevista, que seria a terceira terça-feira de outubro. Portanto, agora é hora da gente imaginar isso. Quais os passos nós daremos nessa casa para buscar saídas e alternativas para a crise que se apresenta no Brasil? Essa é a nossa tarefa. Volto a dizer, eu tenho dito isso sempre, não é salvar a pele de A ou de B, nós precisamos salvar o Brasil. Muito obrigado.